Já pensou que existe uma chance real de vivermos em um universo onde o impensável acontece? Ou que, em outra realidade, algo totalmente diferente está se desenrolando? E se eu te dissesse que, agora mesmo, você poderia estar morto, sem nem sequer saber? Isso não é um enigma filosófico. Uma teoria radical, nascida da mecânica quântica, sugere algo chocante: a morte pode não ser como você sempre acreditou. O conceito? Imortalidade quântica, desafiando tudo o que entendemos sobre vida, morte e consciência. No centro dessa ideia está a interpretação de muitos mundos de Hugh Everett III, que propõe que cada resultado possível de um evento quântico cria um novo universo. Se isso for verdade, sua consciência pode nunca realmente experimentar a morte, movendo-se para uma linha temporal onde você sobrevive infinitamente, escapando do que parece inevitável. As implicações são profundas e perturbadoras. Enquanto você vive aqui e agora, inúmeras outras versões de você já poderiam estar mortas em realidades paralelas. A evidência disso não está escondida, está em todo lugar. Vamos mergulhar na alucinante interpretação de muitos mundos da mecânica quântica. Imagine, a cada decisão que você toma, cada evento em sua vida, cada possibilidade que poderia se desenvolver, não apenas acontece ou não acontece. Ela divide a realidade em incontáveis universos paralelos. Em um universo, você está lendo este texto; em outro, talvez nunca tenha clicado nele. Isso não é ficção científica, mas uma interpretação séria da teoria quântica que busca explicar o estranho comportamento do nível de partícula subatômico. A interpretação de muitos mundos sugere que, quando um evento quântico ocorre, a realidade não escolhe um resultado sobre outro. Em vez disso, todos os resultados possíveis acontecem simultaneamente, cada um em seu universo separado. O que isso significa para você? Que cada momento da sua vida gerou inúmeras versões alternativas da realidade. Em algumas, você teve sucesso; em outras, falhou; e em outras, morreu. Mas é aqui que tudo fica fascinante e perturbador. De acordo com a imortalidade quântica, sua consciência não experimenta os universos onde você morre. Em vez disso, ela se move para uma realidade onde você continua existindo. Em outras palavras, pode ser que você já esteja morto em outros universos, mas para você, parece que sobreviveu. Pense naqueles momentos de quase acidente de carro, aquela doença da qual você se recuperou por pouco, ou aquela situação impossível de escapar. Talvez não seja apenas sorte. Poderia ser uma evidência de sua consciência saltando para outra realidade toda vez que a morte deveria tê-lo levado. Afirmamos que não aconteceu por acaso, mas pela maneira como a própria realidade funciona. A imortalidade quântica levanta questões sobre a identidade. Se você está vivo em uma linha temporal, mas morto em outra, qual você é o verdadeiro? É uma única consciência movendo-se através de uma rede de possibilidades, ou uma coleção infinita de seres, cada um em sua própria realidade paralela? E se for o segundo, seu senso de identidade é fragmentado ou unificado pelo fio da sua experiência? Ela também desafia nossa compreensão da morte. Se a consciência nunca experimenta seu próprio fim, o que realmente é a morte? O ponto em que uma versão de você deixa de existir em uma linha do tempo, ou é um trânsito, um momento que sua consciência simplesmente atravessa sem perceber, seguindo outro fio da realidade? Dessa perspectiva, a morte deixa de ser uma conclusão e se torna um processo pelo qual a consciência passa sem percebê-lo. E se você nunca puder morrer de verdade? Isso tira a urgência da vida ou lhe dá um novo significado, precisamente porque cada momento contribui para a trajetória da sua existência? Essas questões, longe de serem meras abstrações, atingem o cerne do que significa viver se a imortalidade quântica for real. A teoria sugere que sua consciência é infinita e profundamente interligada com a estrutura da realidade. No entanto, cabe a você decidir o que isso significa para o seu modo de viver. Considere que, se a consciência é o observador que navega o multiverso, talvez sua natureza seja muito maior do que jamais imaginamos. Você não seria apenas a lente através da qual experimenta a realidade, mas a força que molda sua consciência nessa realidade. Você não é um mero passageiro no multiverso, mas um participante ativo, influenciando constantemente os caminhos que toma e os mundos que habita.
Mesmo que a imortalidade quântica não seja real, ela desafia nossa compreensão da vida e da morte, reescrevendo as regras ao completar a ideia de que você nunca pode experimentar verdadeiramente sua própria morte. Isso nos confronta com perguntas existenciais que a humanidade debate há séculos. O que significa viver se a morte é uma ilusão? O que acontece com conceitos como legado, sentido ou moralidade quando esse fim tão temido não faz mais parte da equação? Vamos começar com o medo primordial, o medo da morte. Ele molda nossas escolhas, ambições e relacionamentos. Mas e se esse medo não fosse apenas natural? E se governos, religiões, certos gurus e até mesmo o sistema de ensino participassem ativamente da sua implantação e manutenção? Uma população com medo é, em muitos aspectos, mais controlável. Ao nos fazer acreditar na finitude absoluta e no terror do desconhecido, essas estruturas poderiam exercer um domínio maior sobre as massas. Por um lado, essa teoria oferece uma espécie de libertação. Se a morte não é real, muitas das limitações que nos impomos poderiam perder seu poder. Você viveria com mais ousadia? Correria maiores riscos? Perseguiria suas paixões sem hesitação se soubesse que não poderia falhar no sentido final? O medo do fracasso pode continuar existindo, mas o terror existencial da aniquilação poderia se dissipar, abrindo a porta para uma forma mais livre e expansiva de viver, sem os laços da mortalidade. Por outro lado, a física quântica da imortalidade levanta dilemas éticos profundos. Se sua consciência tem garantia de continuidade, você pode se tornar imprudente ou até mesmo apático em relação às consequências de suas ações. Afinal, se uma versão de você sempre sobreviverá, o que importa o que acontece nas outras linhas temporais? Esse conhecimento poderia levar a um desprendimento perigoso das vidas de outros cujas consciências talvez não sigam as mesmas regras. Compartilhe este vídeo com seus amigos e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Existe também a possibilidade perturbadora de que essa imortalidade gere desapego. Se a morte não é real, a vida perde sua urgência? Se você se move constantemente em direção a cronogramas sobreviventes, as apostas são mais baixas? Na verdade, esse medo do desapego tem sido explorado em várias ficções, onde a imortalidade muitas vezes leva ao tédio, ao desespero ou à desconexão. Mas a imortalidade quântica oferece uma reviravolta. Você não é verdadeiramente mortal, mas continua apostando em permanecer alto. Não porque não possa haver um fim, mas porque cada linha do tempo é única. Quando você deixa uma realidade, nunca poderá retornar a ela. Isso nos leva ao paradoxo supremo, simultaneamente torna a vida infinita e finita. Sua consciência poderia continuar indefinidamente, mas cada linha do tempo individual é um fio passageiro na vasta rede do multiverso. Então, a vida ainda tem urgência, não porque você vai parar de existir, mas porque cada versão de você experimenta sua jornada única. As escolhas que você faz, os relacionamentos que você constrói e as experiências que você abraça têm peso porque são específicos para a linha do tempo que você vive. O que fazemos com esse conhecimento? Se a imortalidade quântica for real, ela não apenas muda nossa visão da morte, mas transforma nossa concepção de vida. Nos desafia a abandonar o medo, a abraçar a possibilidade e a assumir a responsabilidade pelas realidades que criamos. Nos obriga a encarar a natureza infinita da existência enquanto valorizamos a singularidade do presente. E talvez, o mais importante, nos lembra que a vida não é sobre escapar da morte, mas sobre habitar plenamente os momentos que nos são dados. Quebrar essa ilusão requer mais do que apenas entender a teoria, requer uma profunda mudança de perspectiva, a vontade de abandonar medos profundamente enraizados e a coragem de viver como se as limitações que impomos a nós mesmos não tivessem mais poder. Imagine como seria libertador se a morte não fosse o fim da vida, mas se tornasse um espaço de infinitas possibilidades. As decisões que você toma, os riscos que você assume e os caminhos que você segue não seriam mais limitados pelo medo de perder tudo. Em vez disso, seriam transformados em oportunidades de habitar plenamente o momento e abraçar as experiências que tornam a existência significativa. Você não viveria mais para evitar a morte, você viveria para explorar o que realmente significa ser vivo.
Isso não diminui sua importância, enfatiza a interconexão de todas as coisas, rompendo com a ilusão da morte. Essa perspectiva também nos convida a repensar o propósito da vida. Se a morte não é o fim, para que vivemos? Não há uma resposta única, mas esse questionamento nos obriga a olhar além de objetivos superficiais. O significado reside nas conexões que você estabelece, a criatividade que você expressa e as contribuições que você faz para a realidade que você habita. Imagine o que aconteceria se sociedades inteiras abraçassem a ideia de que a morte é uma ilusão. Como nossa abordagem a conflitos, justiça ou desigualdade mudaria? Estaríamos mais dispostos a correr riscos pelo bem comum, sabendo que nossas ações criam ondas através de linhas do tempo infinitas? Seríamos mais dignos de colaboração, conexão e crescimento. Romper com a ilusão da morte não apenas nos liberta individualmente, é um passo em direção a um despertar coletivo. Esse despertar consiste em ver a morte como realmente é, uma transição, uma continuação, um limiar que a consciência transcende. Ao abraçar essa perspectiva, você pode se libertar das limitações que o medo impõe e começar a viver com um senso de propósito e possibilidade que vai além da mera sobrevivência. Quebrar a ilusão da morte é apenas o começo. Quando você entende que a vida é infinita, a questão se torna: o que você fará com esse conhecimento? Como você escolherá navegar no multiverso para criar uma realidade que reflita mais seus valores e desejos profundos? Vamos levar essa exploração um passo adiante e considerar como essa mudança de perspectiva pode levar a uma transformação coletiva. O que aconteceria se o mundo inteiro abraçasse a ideia de que a morte é uma ilusão? Sistemas baseados no medo que governam nossas vidas entrariam em colapso. Ao abandonarmos esse medo, perceberíamos que o fim que tememos não é real, que a vida é um contínuo através das realidades. A imortalidade quântica infinita não nos isenta da responsabilidade, ela a amplifica. Lembra-nos que cada decisão cria ondas na formação do multiverso, realidades que talvez nunca experimentemos diretamente. Esse despertar não é só sobre a ação, é também sobre a conexão. Para muitos, o medo da morte está profundamente enraizado. Deixar de lado esse medo exige desaprender gerações de condicionamento. A morte, tal como a compreendemos, não é o fim, é um horizonte, uma ilusão criada pela nossa percepção limitada da realidade. A imortalidade quântica quebra essa ilusão, revelando que nossa consciência é muito mais resiliente, adaptável e infinita do que jamais imaginamos. Essa compreensão não só muda a forma como vemos a morte, mas transforma a maneira como vivemos. Se você não está preso à finitude da morte, as escolhas que você faz agora adquirem um significado infinito. Não confunda esse conhecimento com uma desculpa para fugir da responsabilidade. A imortalidade quântica nos lembra que nossas ações criam ondulações através de realidades, influenciando não apenas o mundo em que vivemos, mas os mundos que deixamos para trás. Esta mudança de perspectiva não é apenas pessoal, é coletiva. Imagine o que poderíamos alcançar como sociedade se abandonarmos o medo da morte e focarmos na criatividade, conexão e crescimento. Esta compreensão é tão poderosa quanto o que fazemos com ela. Não basta saber que a morte é uma ilusão, devemos viver como se a vida fosse uma jornada infinita de descoberta. Foi um grande prazer, espero você no próximo vídeo.